elenco rubro-negro se apresentou ontem à tarde no CT e hoje à tarde. As movimentações da equipe do Sport continuam no mesmo local, no CT em Paratibe, com a presença aí dos colegas da imprensa que poderão acompanhar por meia hora, assim como acontece de maneira protocolar, né? Durante toda a semana tem essa abertura para a imprensa de meia hora em um dos dias de treinamentos do Leão. Então hoje é o dia, hoje quarta-feira, para que possamos ter uma impressão do que pode ser esse Sport diante do América Mineiro sábado, jogo às 5 da tarde, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. É uma partida direta na briga pela permanência do Sport dentro do G4 da competição. O Sport ainda tem uma partida a menos, é bom que o torcedor do Sport, né, em sua maioria, não está fazendo essa partida de tipóia, né, para que, tá em sétimo, tá em sexto, o Sport ainda tem uma partida a menos. A gente viu que no ano passado o Sport tinha algumas partidas a menos e no fim das contas esses pontos acabaram sendo desperdiçados, o que fez o Sport não se estabelecer dentro do G4 no momento crucial da competição. Então, para esse jogo contra o América Mineiro, a primeira parcial de ingressos para esse confronto acabou sendo divulgada. 7.201 torcedores já adquiriram bilhetes para esse compromisso. Jogo direto, participação maciça do torcedor na busca por incentivar a equipe do Sport por mais 3 pontos. E hoje, 10 de julho, quarta-feira, está aberta aí a janela de transferências do futebol brasileiro para clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. É a segunda janela no ano, é a oportunidade de até o próximo dia 2 de setembro, os clubes da primeira e da segunda divisão regularizarem os seus reforços. Há uma crítica por parte do torcedor do Sport nesse momento, de que o Sport já era para ter acertado com pelo menos 4, 5 jogadores e eles já estarem treinando, né, para os próximos jogos, as próximas rodadas da Série B. O que vem acontecendo em outros clubes, a gente viu até o Vila Nova se movimentando, Vila Nova que hoje é o 3º colocado, a gente viu também o Goiás contratando, né, o centroavante Edu, aquele que teve destaque com a camisa do Cruzeiro, quando o Cruzeiro jogou a Série B do Brasileiro. Então, assim, para o torcedor do Sport, os reforços já eram para estar na capital pernambucana, já eram para ter se apresentado e os anúncios oficiais já estarem acontecendo, bem como as devidas regularizações. No entanto, o Sport, assim como na temporada passada, demora mais e com o mesmo discurso, né, da questão da cautela, de não divulgar nomes, de não vazar nomes. E o único nome que até o presente momento teve esse tal vazamento foi o do atacante brasileiro / argentino Lênio Lobato, né, que houve até a confirmação por várias páginas extraoficiais do Vélez Sarsfield, que é o clube que detém os direitos econômicos de Lênio Lobato e que ele vem por empréstimo ao Sport até o fim da Série B, com opção de compra de 50% dos seus direitos econômicos ao término desse vínculo. Mas muitos aguardam um lateral direito, por exemplo, a reposição para a saída de Pedro Lima, já que hoje o Sport conta apenas com a opção de Roberto Rosales como o único jogador de origem para o setor, bem como a improvisação de Fabrício Domingues na lateral direita. O Sport hoje tem que objetivar a zaga, assim como muitos torcedores mencionam, por uma suposta informação que surgiu de que Rafael Thierry só joga em 2025 por conta dessa lesão no calcanhar. O Sport ainda não se pronunciou sobre o caso, mas a gente viu recentemente que Alisson Cassiano falhou num jogo contra o Novo Horizontino, aquele gol bizarro que o Sport cometeu no começo de partida. Que Luciano Castan, por exemplo, esteve suspenso, né, e acabou desfalcando o Sport. E quando Chico assumiu a titularidade na vaga de Castan, acabou ficando suspenso, contando com o retorno de Castan para outra partida e tendo que optar pela entrada de Nasson, assim como aconteceu na partida lá em Ribeirão Preto, quando o Sport empatou em 1-1 diante da equipe do Botafogo. Então, são algumas das posições que o Sport precisa dar um pouco mais de prioridade, bem como a situação de Igor Cariús, que o Sport agora, nesse meio tempo, vai ter tempo de regularizá-lo, já está bem próximo, né, essa volta aos gramados de Igor Cariús, depois da punição imposta pela sua participação naquele esquema, né, de cartões e que desencadeou a operação penalidade máxima.
Então são situações que o Sport precisa resolver para encorpar esse elenco. O elenco do Sport tem contado muito com a base nos últimos jogos, o que não é ruim, mas são jogadores que infelizmente não tiveram a devida atuação ao longo do ano. Como por exemplo do caso do garoto Dieguinho. Dieguinho foi colocado numa fogueira devido às necessidades. A lesão de Filipinho, a lesão do Romarinho, que é atacante. Em alguns momentos Barleta também ficou fora. Então o Sport viu que com a saída de Arthur Caíque, por exemplo, a não utilização com frequência de Pablo Diego, teve que recorrer à base. Dieguinho contra o Botafogo de São Paulo fez um jogo que, até na reta final, foi ele que sofreu o pênalti para o gol do Zé Roberto, que deu aquele empate no contexto. Participou também dessa partida diante do Guarani, mas é um garoto que precisa ser inserido aos poucos e o Sport precisa de uma peça mais cascuda para o setor, embora a contratação de Leni Lobato. Para mim, o Sport ainda precisaria de mais um ponta. E para isso, alguns rumores já começam a surgir no mercado. Primeiro, ontem foi confirmada uma negativa que o Sport recebeu do volante Paulinho, que anunciou saída do Corinthians. O Sport estava tentando o acordo com o Paulinho, mas acabou não conseguindo. Segundo as informações, Paulinho queria um acordo com o Sport de 1 ano e meio de contrato, nesse restante de 2024 e todo o ano de 2025. Algo que não agradou o Sport. O Sport queria apenas o acordo até o final da Série B. Sem contar os altos valores que foram pedidos pelo próprio Paulinho à diretoria rubro-negra. E o outro nome que o Sport pediu informações a respeito dele, e que foi uma informação confirmada pelo seu empresário, foi a do atacante Gustavo Mosquito, que hoje está em litígio com o Corinthians, briga aí judicialmente com o Corinthians, e o Sport está observando, monitorando essa situação do Gustavo Mosquito, para que possa, quem sabe, fazer proposta por esse jogador. Então são alguns dos rumores de mercado, mas ainda tudo muito embrionário, e a gente espera que, diferentemente do que aconteceu em 23, neste ano, o Sport possa ter mais atitude no mercado na busca por novas contratações. Ontem tivemos o encerramento de mais uma rodada da Série B, na rodada de número 14, com a vitória do Mirassol, 1-0 para cima do CRB. E como vive um mau momento a equipe do CRB, Os alagoanos não vivem um bom momento. E ainda tem esse jogo contra o Sport, Não apenas contra o Sport, mas contra o Botafogo de São Paulo também. O do jogo do Sport ainda não foi remarcado. O do Botafogo, sim. Esse acontecerá na próxima quarta-feira, dia 17. E até como eu já havia comentado com o torcedor lá no X, a expectativa é de que CRB e Sport possam atuar apenas em agosto. Eu não vejo nenhuma data livre, aberta, para que essas duas equipes tenham essa partida marcada ainda neste mês de julho. E o adversário? A última vez que o Sport venceu o América Mineiro na capital pernambucana foi em 2010. O Sport enfrentou o América e venceu por 1-0 com gol marcado por Montoya. Faz muito tempo que Montoya jogou no Sport. Pois é, então de lá pra cá, já praticamente aí 14 anos, o Sport não sabe o que é vencer o América jogando em casa, como mandante. De lá pra cá, 4 vitórias do Coelho e 1 empate. Diferentemente do que aconteceu naquele acesso em 2019, quando o Sport foi até a Arena Independência e venceu o América Mineiro por 2-1. Mas como visitante, como mandante, o Sport tem esse tabu de desde 2010 não saber o que é vencer o América, e mais uma vez será um jogo difícil. O América Mineiro é o atual vice-líder da Série B, com os seus 25 pontos. Então trata-se de um adversário duro, direto na classificação, e que vem fazendo boas partidas. É um América Mineiro consistente, que tem feito pontos tanto dentro como fora de casa. Inclusive, como visitante, o América não tem uma grande campanha, é apenas o 9º colocado, e como mandante, o 8º colocado. Então é um América que fica ali num chamado meio termo, Na verdade, em casa, o América é o líder, é o melhor mandante da Série B. Como visitante não tem essa grande campanha, mas como mandante é o melhor mandante, com 20 pontos em 8 jogos.
No caso do Sport é o inverso, né? Por incrível que pareça, o Sport hoje é o segundo melhor visitante. E como mandante, o Sport é apenas o 11º na classificação.